E o presidente Donald Trump afirmou que as companhias devem considerar o espaço aéreo da Venezuela fechado. O Eliseu Caetano tem os detalhes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou a tensão diplomática com a Venezuela neste final de semana ao publicar um alerta extraordinário em sua rede social. Na mensagem, Trump disse que todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas devem considerar o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela como totalmente fechado. A declaração imediatamente repercutiu no setor aéreo internacional. Apesar do tom duro, o aviso de Trump não veio acompanhado de um decreto, de uma resolução da FAA, a Autoridade de Aviação Civil daqui dos Estados Unidos, ou de um NOTAM internacional, que são documentos formais usados para fechar ou restringir espaços aéreos. Trata-se até o momento de uma declaração pública, unilateral, sem detalhes operacionais como datas, coordenadas ou regras específicas de restrição. Mas, embora o fechamento não esteja formalizado no sistema internacional de aviação, a fala do presidente norte-americano acontece em um momento de grande deteriorização da segurança aérea na Venezuela. Essa semana, a FAA já havia emitido um alerta para todas as companhias americanas sobre uma situação potencialmente perigosa ao sobrevoar o país. Segundo o alerta, houve aumento da atividade militar venezuelana, episódios de interferência em sistemas de navegação aérea e até relatos de instabilidade política e operacional no espaço aéreo controlado por Caracas. Esse ambiente de risco levou várias empresas internacionais a cancelar ou suspender os seus voos. Segundo as agências internacionais de notícias, companhias como Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Latam, Avianca e Gol do Brasil deixaram de operar rotas para a Venezuela ou passaram a evitar o país em sobrevoos. Como resposta, o governo de Nicolás Maduro revogou os direitos de operação dessas 6 empresas, aprofundando o isolamento aéreo do país. A declaração de Trump amplia essa tensão. Embora não tenha força de decreto internacional, a fala do presidente norte-americano funciona na prática como um aviso político e de segurança, pressionando companhias aéreas a evitarem o país e reforçando a ideia de que a Venezuela vive um cenário de risco elevado. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Jornal da Manhã de hoje o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Professor, bom dia, bem-vindo. Professor, bom dia. Bom dia, professor. Bom, como que você vê, então, essa medida de Donald Trump de fechar o espaço aéreo da Venezuela? Ele que nos últimos dias tinha aberto o diálogo com o Nicolás Maduro, primeiramente por ligação, havia expectativa de um encontro presencial também com o Nicolás Maduro. E agora a gente vê até a possibilidade de ataques na região, é isso? Sim, é um tensionamento que começou há 3 meses, né? Donald Trump, ele tem escalado esse tensionamento. Primeiro houve uma movimentação da Marinha de Guerra dos Estados Unidos para a região do Caribe, ou seja, a região próxima àquele território, e uma série de declarações começaram a ser feitas até que ataques a embarcações que saiam dali, ou tem que sair da região, principalmente da Venezuela, mas também da Colômbia, embarcações que supostamente teriam ou transitariam com drogas entorpecentes no seu carregamento. Agora, esse tensionamento ele começou a se direcionar mais propriamente ao território continental venezuelano, e essa declaração de fechamento do espaço aéreo, ela não tem respaldo internacional, ela não tem respaldo em órgãos reguladores da aviação civil, mas ela é uma ameaça militar. Então, o que os Estados Unidos têm feito é dito que farão incursões dentro do território venezuelano para capturar supostamente traficantes de drogas, e que dentro deste contexto a aviação civil poderia estar ameaçada. É este o momento que nós vivemos. Mas o principal de tudo é que essas narrativas, esse discurso norte-americano, ele objetiva pressionar o governo venezuelano e tentar insuflar a oposição que existe, que é totalmente fragilizada em território venezuelano, insuflá-la contra o governo de Nicolás Maduro numa tentativa de removê-lo do poder.
Bom, a gente viu, né, diferentes falas promovidas, até mesmo The New York Times, o jornal, publicou uma matéria dizendo que eles se falaram por telefone, Donald Trump e Nicolás Maduro, que o Trump o convidou para ir até os Estados Unidos, sendo que tem até mesmo uma bonificação caso alguém dê informações ou até mesmo capture Nicolás Maduro. Em meio a toda essa tensão, eu gostaria de saber do senhor qual que é o papel do Brasil, porque o próprio presidente Lula já disse que pretende intermediar esse conflito. Será que não é melhor também silenciar e ficar de longe dessa confusão toda? Bom, o papel do Brasil deveria ser outro aqui na região, né? Nós somos uma potência regional, isso não diminui o que é o Brasil. O Brasil é uma potência militar, uma potência política em toda a América Latina, principalmente na América do Sul. Então, tensões que envolvam a região deveriam ter uma interlocução do Brasil. E o principal ponto que faz com que a gente também esteja nesse cenário é o de que o Brasil deveria não ter aceito a eleição de Nicolás Maduro. Houve um não reconhecimento do resultado eleitoral. Como nós sabemos, o Brasil não oficializou o reconhecimento de Nicolás Maduro como legítimo, até porque ele não é legítimo. O processo eleitoral foi manchado, foi maculado. Ele é um governo ilegítimo. O governo brasileiro ficou omisso nessa declaração, se reconhecia ou não reconhecia, mas de qualquer forma tinha que ter tido um papel determinante naquele momento em não aceitar que esse governo continuasse no poder sem legitimidade eleitoral. A partir de lá para cá, como não houve esse papel, eu concordo contigo, acho que o Brasil perdeu qualquer tipo de papel de mediação. Então, mediar um diálogo entre Estados Unidos e Venezuela não é um papel politicamente que o Brasil tenha no momento. Então, agora, realmente, só cabe ao Brasil, através de notas diplomáticas, fazer críticas ou fazer colocações ou tomar posicionamentos puramente diplomáticos em relação ao cenário que se desenha naquela região. Professor, os nossos comentaristas também participam da entrevista. Eu quero chamar primeiramente a Mônica Rosenberg. Mônica, sua pergunta. Bom dia, professor. A minha pergunta é em relação ao tempo que está levando para esta guerra, né? Esse aquecimento, esse esquenta, uma guerra em episódios. O senhor já tinha visto isso antes? E o senhor acredita que isso é um sinal de que Trump não quer efetivamente passar as vias de fato? Ou de que, pelo contrário, ele está preparando para que, quando acontecer, seja uma coisa tão poderosa que ele consiga entrar, aniquilar as forças venezuelanas, retirar Maduro, porque nós sabemos que o verdadeiro motivo não é evitar o tráfico de drogas, claro que este é um dos motivos, mas que ele também tem esse regime incomodando ali. O senhor acredita que, então, o que ele quer é só fazer pressão para que Maduro caia de Maduro ou que ele realmente vá fazer alguma interferência de tropas dentro do território da Venezuela? Bom dia, Mônica. Ótimos pontos. Bom, por enquanto, a narrativa de pressão política, ela é a que tem sido utilizada. Os Estados Unidos, dessa forma em específico, não agiram em outras regiões, mas uma pressão escalonada sempre faz parte do discurso. Então, o governo norte-americano não deseja a continuidade de Nicolás Maduro e não por conta da sua ilegitimidade do poder. Então, aqui, quando eu faço uma análise a respeito do que acontece na região, de forma nenhuma estou defendendo, né, que essa ditadura, que é uma ditadura, é um governo autocrático, é um governo que não foi efetivamente eleito, resultados forjados na eleição, que ele continue no poder. Mas há meios para que isso aconteça, né, que ele seja retirado. Esses meios têm que vir internamente, né, por conta das instituições venezuelanas tomarem posicionamentos para que sejam realizada uma eleição limpa. E que, caso houvesse a necessidade de realização de qualquer medida internacional, ela teria que vir via organizações internacionais. Então, a ONU é que teria que decidir, né, através da sua Assembleia Geral, se for uma decisão política, ou se for uma decisão militar, de a Venezuela colocar em risco a segurança internacional, que não é o caso, mas caso se entendesse dessa forma, via Conselho de Segurança. Então, qual é o meu ponto aqui? Nenhum país, por conta própria, mesmo contra um governo ilegítimo como esse, pode tomar qualquer tipo de medida. Então, esse fundamento não serve. O fundamento que os Estados Unidos tentam construir
é o de que, a partir do momento que existem organizações criminosas dentro da Venezuela e os Estados Unidos as taxaram como organizações terroristas, ou seja, organizações que colocam em risco interesses americanos, integridade territorial americana, ou seja, questões que envolvam, né, propriamente a proteção dos Estados Unidos, esse seria o fundamento para utilizar medidas externas. E também já colocaram Nicolás Maduro como líder, né, pelo menos de uma dessas organizações ditas terroristas pelos Estados Unidos. Então, é uma construção que os Estados Unidos fazem jurídica, pelo seu direito interno, de que teria direito a agir em território de outro país contra organizações terroristas, como já fez contra a Al-Qaeda, né, contra outras diversas organizações, por exemplo, no Oriente Médio. Então, essa é a construção de narrativa. Então, caso venham adotar algum tipo de medida dentro do território venezuelano, principalmente para remover Nicolás Maduro do poder, que o fundamento seria este, né? Uma organização terrorista em outro país, mas que, né, desrespeita os interesses norte-americanos, e não uma construção internacional, uma construção institucional. Agora, o governo Donald Trump sabe dos riscos de tomar uma medida extrema dessa natureza, uma incursão dentro do território de um outro país, de um outro Estado soberano, sem autorização internacional, como eu mencionei aqui, é de altíssimo risco político e de alta crítica internacional. E repetindo, não estou defendendo esse governo ilegítimo de Nicolás Maduro, estou fazendo uma análise jurídica, internacional jurídica, de como os Estados Unidos teriam dificuldade nessa incursão. Então, por enquanto, fica esse discurso de pressão. E a gente não pode achar que esse discurso não está funcionando. Nicolás Maduro mudou as suas colocações em relação aos Estados Unidos, fala de paz, então ele está, sim, sendo pressionado. O ponto que a gente tem é, será que a pressão é suficiente para ele sair do poder? Caso sejam, é o que os Estados Unidos querem. Caso não consigam, volta à mesa essa operação de altíssimo risco de uma incursão militar dentro do território venezuelano. Ao mesmo tempo também que ele faz alguns acenos pedindo paz, ele também faz dancinhas no TikTok, faz também vídeos institucionais como super-herói. Então a gente tem que analisar tudo isso, mas eu vou incluir na nossa conversa também o Acácio Miranda para fazer a próxima pergunta. Manuel, amigo, bom dia, prazer revê-lo. Para além da questão geopolítica, há obviamente um interesse econômico. Nessa atitude, na atitude atual de Donald Trump, o petróleo influencia muito ou é uma questão secundária irrelevante neste momento? Bom dia, Acácio, prazer em falar contigo também. Não é secundária, você trouxe um dos pontos importantes. Aqui lembrando que as reservas venezuelanas de petróleo estão entre as mais volumosas do mundo e, segundo alguns analistas, é a maior reserva de petróleo internacional. Mas, de qualquer forma, ela é enorme, ela faz muita diferença, inclusive em relação à qualidade, até porque a gente pode classificar também o petróleo em vários níveis, né, de qualidade, principalmente para refino, para a produção de combustíveis. Então, sim, né, esse recurso natural venezuelano ele faz muita diferença em relação aos interesses norte-americanos. Então, ter poder sobre ele, ter algum governo alinhado aos Estados Unidos, principalmente sobre esse recurso, sim, ele faz toda a diferença, ele está na mesa, ele faz parte dos interesses norte-americanos. Então, você tem, neste caso específico da Venezuela, um conjunto de fatores que faz com que os interesses americanos não sejam considerados, respeitados pelo governo de Donald Trump. Existem outros, né? Porque você tem um alinhamento da Venezuela com Cuba, ela apoia Cuba financeiramente, com a Rússia, com a China, então todos esses estados contra os quais os Estados Unidos fazem contraponto, mas o petróleo é o mais importante desses interesses todos. Então, essas colocações que Donald Trump faz, o interesse de retirar esse governo hostil aos interesses americanos, tem relação também com o petróleo, com certeza. Bom, sobre as tensões entre Estados Unidos e Venezuela, nós conversamos com o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Professor, muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje. Seja sempre bem-vindo. Ótimo dia a todos. Até.